Você já imaginou ser humilhado dentro do seu próprio local de trabalho, tratado como se fosse invisível? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Cida, uma empregada humilde e dedicada que sempre serviu com carinho na casa de uma das maiores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria quando Fernanda Montenegro descobrisse. O que ela fez deixou todos de boca aberta. Cida acordava antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O cheiro do café fresco que preparava logo se espalhava pela casa espaçosa e elegante onde trabalhava há anos. Para muitos, era apenas mais um emprego, mas para ela, aquela casa significava muito mais. Não apenas porque ali tinha um salário digno e sustento para sua família, mas porque a dona daquela casa, Fernanda Montenegro, uma das melhores atrizes do Brasil, sempre a tratou com respeito e consideração. Diferente de muitos patrões que já teve no passado, Fernanda fazia questão de cumprimentá-la todas as manhãs, perguntar sobre sua família e até mesmo sentar-se na cozinha para conversar de vez em quando. A atriz era uma mulher sábia e de coração generoso, e Cida sentia-se feliz por trabalhar para alguém assim. Naquele dia específico, enquanto arrumava a mesa do café da manhã, Fernanda apareceu na cozinha, vestida de forma simples, mas com sua presença sempre marcante. "Vedá, querida, preciso te contar uma novidade", disse a atriz sorrindo. Cida imediatamente parou o que estava fazendo e prestou atenção. "Vou precisar viajar para uma filmagem. Deve durar algumas semanas, e nesse período contratei uma nova governanta para cuidar da casa e ajudar na administração." Cida sorriu educadamente, mas por dentro sentiu um pequeno receio. Sempre trabalhou bem sozinha, sem precisar de alguém fiscalizando seu serviço. Mas confiava em Fernanda e sabia que, se a patroa escolheu essa governanta, deveria ser alguém competente e de bom caráter. "Entendido, dona Fernanda. Pode ficar tranquila que cuidarei de tudo por aqui", respondeu, mantendo seu tom sempre respeitoso. "Eu sei que sim, minha querida. Mas, por via das dúvidas, se tiver qualquer problema, pode me ligar a qualquer momento, está bem?" Cida assentiu e voltou ao trabalho. No final daquela tarde, a tal governanta chegou. Dona Marta era uma mulher de meia idade, com feições duras e olhar crítico. Assim que entrou na casa, analisou tudo como se estivesse avaliando um território que agora pertencia a ela. Fernanda fez questão de apresentá-la pessoalmente a todos os funcionários, destacando a importância de trabalho em equipe e respeito mútuo. Marta manteve um sorriso educado durante as apresentações, mas algo no seu olhar fez Cida sentir um incômodo. No dia seguinte, Fernanda partiu para sua viagem, deixando a casa sob os cuidados da nova governanta. Cida observou a patroa entrar no carro e acenar antes de partir. Ela sentiu uma pontada de saudade antecipada. Mas o que Cida não sabia era que, a partir daquele momento, as coisas começariam a mudar, e não para melhor. Nos primeiros dias após a partida de Fernanda Montenegro, a rotina na casa parecia seguir normalmente. Cida continuava cumprindo suas funções com dedicação, enquanto Dona Marta observava tudo com um olhar calculista, como se estivesse estudando cada detalhe antes de agir. No entanto, logo as primeiras mudanças começaram a aparecer. Marta passou a impor regras mais rígidas, alterando o funcionamento da casa sem consultar ninguém. Ela exigia que os empregados seguissem um cronograma novo, cheio de exigências que não faziam sentido. Nada de café na cozinha antes do trabalho. "Quero todos nas suas funções pontualmente, sem distrações", disse ela certa manhã, pegando Cida e os outros empregados de surpresa. Para Cida, isso já era um sinal de alerta. Antes, Fernanda sempre permitiu que todos tomassem café da manhã antes de iniciar o expediente. Mas mesmo achando a ordem injusta, Cida manteve-se calada e apenas obedeceu. Aos poucos, ficou claro que as regras de Dona Marta não eram para todos, eram apenas para ela. A governanta passou a ignorá-la em reuniões com os outros empregados, falando como se Cida não estivesse ali. Quando precisava dar ordens a ela, usava um tom frio, quase grosseiro, ao contrário do jeito cortês com que tratava os funcionários brancos. "Cida, limpe as janelas",
E rápido, por favor. Cida, evite circular pela casa quando houver visitas. Não é apropriado. Cida, arrume a despensa, mas não demore, pois há outras tarefas mais importantes. No início, Cida tentou não levar para o lado pessoal. Afinal, sempre soube que algumas governantas gostavam de mostrar autoridade. Mas conforme os dias passavam, as atitudes de Marta ficavam mais evidentes e maldosas. Uma tarde, enquanto organizava os talheres na sala de jantar, ouviu Marta falando com outra funcionária, achando que Cida não estava por perto. É inacreditável que Fernanda confie tanto nessa empregada. Ela anda por aqui como se fosse dona da casa. A outra funcionária riu, visivelmente desconfortável. Cida sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que via preconceito, mas não esperava isso dentro daquela casa, onde sempre foi respeitada. Mas a humilhação estava apenas começando. No dia seguinte, enquanto preparava o jantar, Marta entrou na cozinha com um olhar superior e cruzou os braços. A partir de agora, você não pode mais almoçar na cozinha principal. Vai comer lá nos fundos, na área de serviço. É mais apropriado. Cida ficou surpresa. Desculpe, dona Marta, mas sempre comemos aqui. Dona Fernanda nunca se importou com isso. Marta riu de forma seca. Fernanda não está aqui agora, está? Essas são as novas regras. Se não gostar, pode procurar outro emprego. Aquela frase doeu. Cida sentiu os olhos arderem, mas respirou fundo. Sabia que, se reagisse, poderia perder seu trabalho, e ela precisava dele. Aceitou a ordem, mas, a partir daquele dia, algo dentro dela começou a se quebrar. Os dias passavam lentamente, e cada um deles trazia uma nova humilhação para Cida. O que antes parecia apenas um tratamento ríspido e autoritário por parte de Marta, agora se tornava descaradamente cruel. A governanta fazia questão de rebaixá-la em todas as oportunidades. Se um trabalho era bem feito, nunca havia um elogio, mas bastava um pequeno detalhe fora do lugar para que Marta levantasse a voz diante dos outros funcionários. Isso aqui está mal limpo, Cida. Preciso mesmo repetir tudo? Dizia sem sequer verificar o serviço com atenção. Os outros empregados, que antes conversavam amigavelmente com Cida, agora evitavam olhar para ela. Não queriam ser os próximos alvos da nova governanta. O isolamento se tornava tão sufocante quanto as humilhações. Mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, Marta organizou um jantar para alguns amigos de Fernanda, aproveitando-se da ausência da atriz. Cida foi escalada para servir os convidados, algo que já havia feito antes sem problemas. Mas desta vez, o ambiente estava diferente. Os convidados eram pessoas da alta sociedade, muitos deles acostumados a tratar empregados como invisíveis. Desde o momento em que Cida entrou no salão, sentiu os olhares atravessados sobre si. Mas, como sempre fazia, respirou fundo e seguiu seu trabalho. No entanto, durante o jantar, um dos convidados, um homem de terno caro e expressão arrogante, pegou uma taça de vinho e, antes de beber, olhou para Marta e comentou alto o suficiente para que todos ouvissem. Sabe o que me deixa triste? Ver como hoje em dia qualquer pessoa pode circular em uma casa como esta. Algumas pessoas na mesa riram, enquanto outras desviaram o olhar, desconfortáveis. Marta, porém, sorriu. Tá, meu caro, você não imagina o trabalho que dá manter tudo sob controle por aqui. Cida sentiu o rosto queimar. Sabia que a indireta era para ela, mas, em vez de reagir, baixou a cabeça e continuou servindo, tentando segurar as lágrimas. Porém, o convidado não parou por aí. E pensar que no meu tempo as coisas eram diferentes. O lugar de certas pessoas era bem determinado. Agora, olha só. Dessa vez, as risadas foram mais altas. Cida apertou a bandeja com força, tentando manter a compostura. Mas por dentro, algo nela se quebrava de vez. Depois do jantar, quando todos os convidados já estavam relaxando na sala, Marta chamou Cida de lado e entregou-lhe um prato com sobras de comida. Aqui, pode comer agora. Mas rápido, não quero você por perto quando forem servir a sobremesa. Era a última gota. Cida pegou o prato com as mãos trêmulas, mas em vez de comer, deixou-o na pia
e foi para o pequeno quarto onde dormia nos fundos da casa. Lá, finalmente deixou que as lágrimas corressem. Ela queria ir embora. Queria sair daquela casa e nunca mais voltar. Mas e se perdesse o emprego? Para onde iria? Cida se sentia sem saída. Mal sabia ela que as coisas estavam prestes a mudar, e de uma forma que ela jamais imaginaria. Os dias que se seguiram ao jantar foram ainda mais difíceis para Cida. Agora, Marta nem se preocupava em esconder seu desprezo. As ordens eram dadas de forma cada vez mais ríspida e a indiferença dos outros empregados a fazia se sentir sozinha. No entanto, uma manhã, enquanto varria o corredor da sala principal, ouviu um som que não ouvia há semanas, a voz de Fernanda Montenegro. A atriz havia retornado de sua viagem. O coração de Cida acelerou. Parte dela sentia alívio por ter sua patroa de volta, mas outra parte temia que Marta tivesse conseguido envenenar sua imagem. Pouco tempo depois, enquanto arrumava a mesa para o café, ouviu passos se aproximando. Quando ergueu os olhos, viu Fernanda parada à sua frente, observando-a com uma expressão preocupada. "Cida, minha querida, o que houve? Você está diferente." Aquelas palavras quase a fizeram chorar. Durante semanas, ninguém se importou com seus sentimentos. Agora alguém finalmente perguntava como ela estava, mas Cida hesitou. Devia contar tudo? Será que Fernanda acreditaria nela? Antes que pudesse responder, Marta entrou na cozinha com um sorriso forçado. "Dona Fernanda, que bom tê-la de volta. Espero que tenha feito uma excelente viagem." Fernanda manteve os olhos em Cida, percebendo seu desconforto. Virou-se lentamente para Marta. "Sim, foi ótima. Mas parece que algo mudou por aqui." Marta soltou uma risada nervosa. Apenas fiz alguns ajustes na organização da casa. Tudo está sob controle." Foi o tom de voz ou talvez a expressão de superioridade de Marta que fez Fernanda perceber que algo estava errado. Ela se voltou para Cida e perguntou com mais firmeza. "Cida, querida, aconteceu alguma coisa?" O nó na garganta de Cida apertou. Mas naquele momento, ela percebeu que não poderia continuar calada. Respirou fundo e, com a voz trêmula, contou tudo. Desde as pequenas humilhações até o jantar em que foi ridicularizada. Contou sobre as regras impostas apenas a ela, sobre como Marta a isolou dos outros funcionários e sobre como ela se sentia invisível dentro daquela casa. Fernanda ouviu tudo em silêncio, mas seu olhar se tornava cada vez mais sério. Quando Cida terminou, houve um instante de silêncio pesado. Então, Fernanda se virou lentamente para Marta. "É verdade isso?" Sua voz não era alta, mas havia uma firmeza que fez Marta empalidecer. A governanta hesitou por um segundo e então tentou rir, como se tudo fosse um exagero. "Ora, dona Fernanda, a Cida está sensível. Apenas estabeleci disciplina na casa. Só quis manter a ordem." Fernanda cruzou os braços. "Disciplina? Ordem? Ou humilhação e racismo?" Marta abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Fernanda respirou fundo e, sem hesitação, disse com frieza: "Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora." O choque tomou conta da cozinha. Marta tentou protestar, mas Fernanda ergueu a mão, interrompendo-a. "Não admito esse tipo de comportamento aqui. Você está demitida." Cida observou a cena com os olhos arregalados. Depois de semanas de humilhação, justiça finalmente estava sendo feita. Mas o que Fernanda faria a seguir deixaria todos ainda mais surpresos. Marta ficou paralisada por alguns instantes, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Seus lábios tremeram e ela tentou esboçar uma resposta, mas Fernanda Montenegro manteve-se firme. "Eu disse para sair. Agora." O tom de voz da atriz era calmo, mas carregado de autoridade. Todos na cozinha assistiam à cena em silêncio absoluto. Marta, percebendo que não havia mais saída, bufou de raiva e saiu batendo os pés. Assim que a porta se fechou, Fernanda voltou seu olhar para os outros funcionários. "E vocês?" perguntou, analisando um por um. "Vocês viram tudo isso acontecer e não fizeram nada?" Os empregados abaixaram a cabeça, envergonhados. Alguns tentaram balbuciar desculpas, mas Fernanda ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de justificativa. Cida estava sozinha, enfrentando humilhações, e ninguém a ajudou.
Quero que saibam que isso me decepciona profundamente. O silêncio na cozinha era pesado. Cida sentia um misto de emoções. Por um lado, estava aliviada ao ver Marta receber o que merecia. Por outro, ainda doía saber que tantas pessoas permitiram que aquilo acontecesse sem intervir. Fernanda se aproximou de Cida e segurou suas mãos com delicadeza. Eu sinto muito, minha querida. Você nunca deveria ter passado por isso dentro da minha casa. Cida tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Pela primeira vez em semanas, sentia-se vista, respeitada. Mas então algo inesperado aconteceu. Fernanda soltou um suspiro e olhou diretamente nos olhos de Cida. E por isso eu decidi algo muito importante. Cida piscou, confusa. A partir de hoje, você não é mais apenas uma empregada aqui. Eu quero que você assuma o cargo de administradora da casa. O choque foi geral. Todos os funcionários se entreolharam, incrédulos. Dona Fernanda, eu? Cida gaguejou, sem acreditar no que ouvira. Fernanda sorriu. Sim, você. Quem melhor para administrar esta casa do que alguém que sempre a tratou com respeito e dedicação? Cida cobriu a boca com as mãos, tentando conter o choro. Nunca em sua vida imaginou receber um reconhecimento assim. Mas Fernanda não havia terminado. E mais uma coisa, a atriz fez uma pausa dramática. Eu tenho um presente para você. Ela pegou um envelope do bolso e o entregou a Cida. Tremendo, a mulher abriu e viu os documentos dentro. Uma casa? Cida murmurou incrédula. Sim, é sua, um novo começo. Um lugar que você pode chamar de lar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Cida. Os funcionários que antes a ignoravam estavam agora completamente chocados. Muitos deles, arrependidos, começaram a aplaudir, reconhecendo a força e a dignidade daquela mulher que havia sido humilhada e agora era celebrada. Cida abraçou Fernanda, soluçando de emoção. Eu não sei nem como agradecer. Fernanda sorriu e acariciou seu ombro. Você não precisa agradecer. Você merece. E naquele momento Cida percebeu que a vida havia lhe dado uma reviravolta que ela jamais imaginaria. Nos dias que se seguiram, a vida de Cida mudou completamente. Agora, como administradora da casa, ela não apenas tinha um cargo de maior prestígio e um salário muito melhor, mas também era respeitada pelos outros funcionários. Aqueles que antes a ignoravam passaram a tratá-la com consideração. Muitos deles ainda envergonhados pelo que haviam permitido acontecer. Cida, porém, não guardava rancor. Pelo contrário, usava sua nova posição para garantir que todos na casa fossem tratados com igualdade e respeito. Mas a maior mudança aconteceu quando ela entrou, pela primeira vez, em sua nova casa. Era uma casa simples, mas espaçosa e acolhedora. Um lugar que ela poderia chamar de seu, onde ninguém jamais a humilharia novamente. Ao atravessar a porta, Cida sentiu um nó na garganta. Todas as dificuldades, todos os anos de luta, tudo aquilo finalmente tinha valido a pena. Ela caiu de joelhos na sala vazia e chorou, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. A história de Cida acabou se espalhando entre amigos e conhecidos de Fernanda Montenegro. Muitos elogiaram a atitude da atriz, dizendo que sua generosidade foi inspiradora. Mas Fernanda, sempre humilde, apenas sorria e dizia: não fiz nada além do que qualquer pessoa deveria fazer, tratar os outros com dignidade. O gesto de Fernanda não apenas mudou a vida de Cida, mas também serviu como um exemplo de justiça e humanidade. Cida, agora independente, olhava para o futuro com esperança. A dor das humilhações ainda existia dentro dela, mas agora era apenas uma lembrança distante de uma fase que havia ficado para trás. Ela aprendeu uma lição valiosa. Por mais que o mundo tente te diminuir, sempre haverá alguém disposto a reconhecer o seu verdadeiro valor. E, acima de tudo, ela nunca mais permitiria que ninguém a fizesse sentir-se menos do que realmente era. Porque agora, Cida sabia o seu próprio valor.